Boa tarde, queridos amigos da Sociedade Luz e Caridade, que possamos unir os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que esse encontro nos proporcione a luz e o esclarecimento necessários à nossa caminhada. Que possamos contar com a assistência dos benfeitores espirituais e com a permissão de Deus e de Jesus. O estudo do capítulo de hoje é o capítulo 10. E nós vamos refletir os itens 11, 12 e 13, que nos diz: não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Nos cabe aqui a reflexão sobre as nossas diferenças, em todos os aspectos, no fisiológico, psicológico e mental, conscientes de que estamos em evolução. Todos nós com as mesmas dificuldades, as mesmas paixões, aspirações e sofrimentos. Consequentemente, relacionamentos são desafios, nos chamando a sermos mais fraternos, mais misericordiosos uns com os outros. É que nós insistimos, na maioria das vezes, em defender posições e lugares que supomos nossos, tornando-nos adversários uns dos outros. Esse capítulo nos faz refletir sobre a compreensão que devemos ter uns com os outros e exercitar perdoar. Olhar pessoas e situações sem julgar, mas com os olhos do coração e da razão. Observarmos 3 questões. Primeiro, não julgar. Porque ao julgar e condenar, estamos condenando a nós mesmos no outro. Exercitar não julgar. E se eu me compreendo, sou mais compreensivo com o outro. Segunda questão, evitar a crítica. A crítica deve ser sempre direcionada a mim. E terceiro, a tolerância, suportar o outro e seu modo de ser. Jesus nos diz que são bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O que seria a misericórdia, então? Um sentimento de compaixão, perdão, indulgência e tolerância para com o outro. E para sermos misericordiosos, a importância de aprender a julgar. Porque é do homem fazer comentários, mas deveríamos distinguir o bem do mal, o certo do errado, o positivo do negativo. Por isso, Jesus recomenda não julgar, porque não sabemos julgar com discernimento e nos falta a imparcialidade, tanto para nós como para os outros. O que é ser imparcial? É julgar a todos com a mesma medida. Mas a tendência é julgarmos aos outros com mais severidade do que a nós.
e, na maioria das vezes, condenar o outro. Leon Denis, em Cristianismo e Evolução, nos diz que o julgamento só poderia ser exercido por quem tivesse autoridade moral para tanto. Ora, se todos nós precisamos de uma reformulação no poder moral, no proceder moral, em que necessitamos adquirir ponderação e mais entendimento, somos todos incapacitados de julgar, porque somos todos ainda imperfeitos. E há uma grande oportunidade com os erros, que é o aprendizado que eles nos proporcionam. Todos nós experimentamos enormes dificuldades. E se nos descobrimos em dificuldades, mais fácil se torna compreender o outro. Quando encontramos em nós uma grande dificuldade em superar as nossas más tendências, em sermos mais compreensivos e nos colocarmos no lugar do outro, nós passamos a ter um olhar diferente e mais tolerante e paciente com a deficiência do outro. Passamos a ter compaixão, que é quando nos sensibilizamos com a dor do outro. E passamos a não guardar mágoa e ressentimento, entendendo que guardar mágoa e ressentimento é guardar lixo. E este estudo também nos traz a oportunidade de, em nos compreendendo nas nossas diferenças e em entendendo que julgamos, na maioria das vezes, ao outro com mais severidade do que a nós, e dando muitas vezes uma sentença condenatória ao outro, nós precisamos mudar o nosso olhar. E daí o mestre ter advertido: vede o arqueiro no olho do vosso irmão e não vedes a trave no vosso. Nós precisamos rever os nossos meios de avaliação e as necessidades que todos nós trazemos em uma reformulação no nosso proceder moral. Percebermos o quanto ainda somos imperfeitos, o quanto ainda somos cegos julgando outros cegos. E Jesus nos convida a agir com amor em relação ao outro, porque o amor não julga para condenar ou punir, mas para convidar a renovação de atitudes. A finalidade do julgamento deveria ser apenas avaliar para corrigir, dando novas oportunidades àqueles que erram. É assim que funciona a justiça divina. A conviver com as diferenças, julgar com indulgência, ver a parte boa dos outros, esquecer defeitos e ser tolerante com a dificuldade do outro. Zoé Paim, uma escritora, palestrante e professora espírita, nos diz que deveríamos colocar, ao ver os outros, os óculos cor-de-rosa, ou seja,
não compactuando com o erro, mas aceitar o que erra e não o seu erro. E que só a indulgência pode transformar grandes defeitos em grandes virtudes. Segundo o apóstolo Pedro, só o amor é capaz de cobrir a imensidão de nossos pecados. E perdoar é saudável para o corpo e para a mente. Como agia Jesus, o nosso modelo? A sua recomendação é: não julgueis, para não serdes julgados. Aceitemos as limitações uns dos outros, mas lutemos para que elas se transformem em aprendizado e evolução. Vamos nos permitir nos amar, nos perdoar, porque o perdão é o primeiro passo para a nossa purificação interior. Que nós possamos nos amar, nos perdoar, e que possamos assim ser amor, perdão, alegria e luz para todos aqueles que nos rodeiam, hoje e sempre. Olhemos para dentro de nós, busquemos nos aperfeiçoar. Usemos nossa energia para nos melhorarmos. E veremos o quanto é difícil mudarmos nosso comportamento, nosso olhar e nossos sentimentos. Aí conseguiremos nos ver no outro. Conseguiremos ser mais compreensivos com suas dificuldades, porque a compaixão e o sentimento fraterno brotarão de nossos esforços pessoais e irão até o outro, envolvendo-o e compreendendo-o. Que essas reflexões possam despertar em nossa consciência esse trabalho renovador que nós devemos compartilhar uns com os outros. A indulgência, a tolerância, a compreensão. Quem de nós nunca gostou de ser compreendido em um deslize, em um momento de grande dificuldade moral? Que possamos nos compreender uns aos outros, sabedores das enormes dificuldades que enfrentamos no despertar para nos tornarmos pessoas melhores. Que a espiritualidade nos abençoe nessa caminhada. Que estejamos sempre com Deus e Jesus em nossos corações. E que tenhamos a certeza de que a vida é a oportunidade bendita de evoluirmos e irmos ao encontro da felicidade. Muita paz e muita luz a todos nós, e que assim seja.